Deus trabalha para nos favorecer. Mesmo em meio a lutas, mesmo em momentos de dificuldades, muitas vezes nós tentamos entender por que está acontecendo o que está acontecendo, por que as coisas ainda não caminharam, mesmo no período de silêncio do Senhor, mesmo quando as coisas não estão claras, o Senhor é bom e a sua bondade dura eternamente. O que isso quer dizer? Para ficar mais claro, o Senhor o tempo todo está trabalhando ao seu favor. Cada pessoa que Ele move, quando Ele te envia uma palavra, aquilo que você recebe no seu coração, na sua mente, cada acontecimento na sua vida, sejam eles bons ou ruins, o tempo todo Ele está trabalhando ao seu favor. Se nós pegarmos a história de Jacó, quando ele começou a trabalhar para Labão, por 10 vezes o seu salário foi mudado. Só que mesmo quando algo de ruim está acontecendo, o Senhor ainda está agindo em nosso favor. E mesmo com todas essas alterações, mesmo com essa perseguição de Labão para com Jacó, o Senhor ainda estava sendo bondoso para com ele. Então, nos seus momentos de luta, de dificuldades, é isso que você deve dizer para você no seu íntimo: o Senhor é bom e a sua fidelidade não tem fim. O Senhor é bom e a sua fidelidade não tem fim. O Senhor é bom e a sua fidelidade não tem fim. Existem duas coisas que a grande maioria das pessoas não sabem lidar. A grande maioria. Primeiro, más notícias. As pessoas não sabem lidar com más notícias. Segundo, paciência. Quando nós começamos a fazer algo e nós não vemos mudança, a grande maioria desanima, a grande maioria fica com vontade de jogar tudo para cima, ou quando nós estamos fazendo, agindo, nos posicionando, e nós recebemos um resultado negativo. Puxa vida, eu fiz tudo isso para receber esse resultado negativo. Aqui nós ensinamos, orar e vigiar sem cessar. Aqui nós ensinamos renúncia, obediência, caminhar uma milha a mais. E o que pouquíssimas pessoas entenderam é o seguinte: obediência, andar uma milha a mais, renunciar, não se envolver com pessoas erradas, não cochear por caminhos que o Senhor não aprova, nem para a direita e não para a esquerda. Nada disso é para Deus. Repita comigo: tudo isso é para mim. Muitos não entenderam que as 7 voltas ao redor das muralhas não são para Deus, são para nós. Muitos não entenderam que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão não é para Ele, é para nós. Muitos não entenderam que não se assentar à roda dos escarnecedores e nem imitar a conduta dos pecadores, nada disso é para Deus, tudo é para nós. E por que eu estou falando dessas duas situações? O não acontecer nada, ou seja, paciência e as más notícias, ou o resultado negativo. Porque nessa hora, muitos acabam caindo no seguinte erro: não vou obedecer mais, não vou fazer mais. Para que eu vou para a igreja se nada está mudando? Para que eu vou orar se ainda estou recebendo más notícias? Para que eu vou deixar de fazer essas determinadas coisas, normalmente, da carne, se nada está mudando? E é nessa hora que o abismo é aberto. Porque muitos agem e pensam como se fosse: eu estou fazendo tudo isso para o Senhor, meu Deus, para que o Senhor se alegre, estou fazendo isso para Ti. Não!
Nós estamos fazendo para nós. E quando nós deixamos de fazer, por conta dessas duas situações, nós somos os prejudicados, não é Deus. Porque é assim, orando ou não, Deus é Deus. Orando ou não, Deus não muda. Orando ou não, sim, nossas vidas mudam. Deus não precisa jejuar. Deus não precisa renunciar. Deus não precisa dizer nãos para a vontade da carne. Mas nós precisamos de tudo isso. Então, nós não podemos nos comportar como se Deus dependesse dessas coisas. Somos nós que precisamos. Por isso que nós temos que perseverar, paciência, perseverança. Por quê? Porque o Senhor é bom e a sua fidelidade não tem fim. Não é porque você recebeu um resultado negativo, uma notícia negativa agora, que não quer dizer que o Senhor já não tenha preparado algo muito maior para você. Durante a minha caminhada, eu entendi que o Senhor só vai te falar não em duas situações, somente em duas. Primeiro, se for contrário à palavra dele, ou seja, se for te afastar dele. Nessa hora, não adianta insistir, ele vai te falar não para o que você quer. Segundo, ele vai te falar não se ele tiver algo muito maior preparado para você. Então existem pessoas que acabam chorando pelo leite derramado. Ai, mas por que isso não deu certo? Por que isso não fluiu? Por que isso não caminhou? Não se precipite. Não caminhou isso porque o Senhor tem 2 disso preparado para você. Talvez essa porta de emprego não deu certo esse mês, não deu certo determinado acordo, determinada venda, porque uma venda muito maior está preparada para você. E isso eu não estou falando para você da boca para fora, estou falando do que nós vemos todos os dias. Eu me recordo do ano passado, um casal veio compartilhar algo lindo comigo. No ramo que eles trabalham, surgiu a oportunidade de uma venda de 14 mil reais. Convenhamos, independente do que você faz, 14 mil reais são 14 mil reais em qualquer lugar. É dinheiro, é bastante. E nisso, fecharam o acordo, a venda parecia que ia ser tudo em paz, ia tudo fluir, na última hora deram para trás. Já tinha fechado o acordo, estava tudo certo, tinham assinado o contrato. E olha como um coração determina tudo. O casal, no caso a esposa, se posicionou dizendo o seguinte: eles até assinaram o contrato, mas eu não vou acionar ninguém, porque meu propósito não é prejudicar ninguém. Por lei, eles poderiam, mas eles decidiram não fazer. Não vou prejudicar, se foi a decisão deles, amém. Só que muitos poderiam ter ficado indignados ao ponto de desanimar. Mas o que aconteceu? Na semana seguinte, eles fecharam uma venda de 227 mil reais. Aí eu te pergunto, o que são 14 mil perto de 200 e tantos mil? Então, bendita a hora que a porta foi fechada e o negócio não deu certo. Se você aprender a lidar com os péssimos resultados que você recebe de cara, e com a não mudança do que você está presenciando, te garanto que você vai muito longe. Porque muitos acabam frustrando os planos de Deus em nossas vidas, por conta de uma palavra que assim, ela é curta, ela é simples, mas ela é muito presente na vida das pessoas. Repita comigo: precipitação. Isso é tão sério, que hoje pela manhã, eu conversando com um rapaz, nós tínhamos conversado há cerca de uns 4 ou 5 meses atrás. Nós conversamos, ele pediu orientações sobre determinada coisa, e nisso, ele foi muito sincero, foi muito bonito da parte dele. Ele falou: eu decidi ficar com a minha vontade. Essa foi a verdade. Eu quis me agradar
e eu quis fazer aquilo que era agradável aos meus olhos, aos meus ouvidos, aquilo que eu estava com vontade. E ele falou: hoje eu me arrependo de não ter te escutado, porque eu me precipitei. E a precipitação tem arruinado a vida de muitas pessoas. Então, aprende a lidar com essas duas coisas, e você vai estar dando condições a Deus de te levar ao mais alto nível. Projeta para eles, por favor, Efésios 5, versículo 10. Compreenda o que é agradável a Cristo. E repita comigo: e então, vamos juntos, e então, faça. Esse foi um dos versículos que nós recebemos ontem, e de todos, nós recebemos coisas assim extraordinárias. Foi o que mais me impactou, porque aqui diz: compreenda o que Cristo quer, aquilo que é agradável a Ele. Quando você faz somente o que você quer, você não conquista aquilo que você quer. Só que quando nós fazemos aquilo que Cristo quer, nós recebemos tudo que nós queremos. E só existe uma forma de nós compreendermos: se tivermos um relacionamento com Ele. Porque pessoas naturais não entendem aquilo que é espiritual ou sobrenatural. E para que nós possamos entender aquilo que é sobrenatural e espiritual, nós precisamos estar em relacionamento. E é isso que Deus mais quer. Deus não quer suas ofertas, Ele não quer seu dinheiro, Ele não quer sua casa. Tudo isso faz parte da nossa entrega. Só que, mais do que aquilo que você pode entregar, Ele quer você. Por que isso? Quando nós falamos de relacionamento com Deus, nós somos ensinados a amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Quando nós falamos de coração, nós estamos falando de intimidade. O diabo o tempo todo, ele luta para atacar o seu coração, porque é mais importante para ele do que destruir a sua casa, a sua empresa, o seu casamento, a sua vida, é controlar o seu coração. Porque se o diabo tem o seu coração nas suas mãos, ele te direciona para onde ele quer. E quando Deus fala de relacionamento, é exatamente a mesma coisa que Ele quer. Ele quer o seu coração nas mãos dele. Porque se Ele tiver o seu coração, Ele te dirige para o lugar que Ele quiser. E se Deus é bom o tempo todo, e a sua bondade dura eternamente, Ele só vai te dirigir para lugares bons. Gênesis 6, versículos 5 e 7, até o 7. O Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo, de manhã, até a noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. Para quem não esteve presente ontem, essa é a história de Noé. Por conta do posicionamento das escolhas das pessoas naquele tempo, o Senhor se arrependeu de toda a criação. Ele se arrependeu de ter feito o homem, Ele se arrependeu de tudo que Ele tinha feito, porque as pessoas não se preocupavam em compreender aquilo que Deus queria, mas somente em maquinar o mal, fazer as suas próprias vontades. Não entenda mal somente aos olhos de Deus, aquilo roubar, matar, destruir, não. Todas as vezes que nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, ficamos com as nossas próprias vontades, essas atitudes se equiparam ao maquinar o mal. O Eterno lamentou ter criado a raça humana, estava muito triste e então decidiu: vou me livrar dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim a tudo. Pessoas, mamíferos, cobras, insetos, aves e tudo que criei. Estou triste por tê-los criado. Olha como está em outra tradução. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que
todos os seus pensamentos e seus propósitos. Repita comigo: e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Tem uma tradução que diz: pensamentos e propósitos do coração. Então, mesmo que nós não estejamos fazendo nada errado aqui fora, o Senhor está o tempo todo olhando o que acontece em nossas mentes e em nossos corações. E o Senhor, repita comigo, se arrependeu, mais uma vez, se arrependeu, mais uma vez, se arrependeu. Uai, na palavra de Deus diz que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem que se arrependa. Curioso, né? Só que nessa passagem, não diz respeito a esse fato, mas sim ao que? As promessas que Deus fez, Ele não volta atrás. Se Ele falou que Ele vai te abençoar, se você fizer isso, 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 Ele não volta atrás e não se arrepende. Porém, o Senhor confia coisas extraordinárias em nossas mãos. Aqui foi confiado a esses homens toda a terra, todos os animais, toda a criação, a vida foi confiada a essas pessoas. Porém, não souberam lidar com tudo que haviam recebido. O Senhor confia, muitas vezes entrega muitas coisas extraordinárias em nossas mãos. Só que dependendo da forma que nós conduzimos, lidamos, ou quais caminhos nós decidimos seguir, o Senhor se arrepende. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Olha outra passagem, 1 Samuel 15, 10 e 11. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei. Quer dizer que Deus errou? Quer dizer que Deus errou em ter colocado a humanidade na terra e ter colocado, nesse caso, Saul como rei? Deus não erra. Somos nós que frustramos todos os planos dele. Porque quando Deus separou Saul para essa posição, tem um versículo que diz o seguinte: não existe outro homem como esse aqui na terra. Então Saul era um cara diferente. Saul tinha algo que os demais não tinham. E por conta das escolhas, por conta dos caminhos, por conta das ações, reações, decisões diárias, fez com que o Senhor tivesse se arrependido de ter colocado ele. Os nossos maiores plantios não estão nas nossas maiores decisões, mas tudo que nós fazemos cotidianamente, pequenas açõezinhas, pequenas decisõeszinhas, a forma como nós falamos com as pessoas, a forma como nós nos portamos perante a Deus, são esses pequenos plantios que nos arruinam. Muitos acabam pensando que não roubei, não matei, destruí, é o suficiente para eu chegar lá. Não, se você não rouba, se você não mata, se você não destrói, parabéns, tua obrigação. Muitos dizem, eu tenho caráter, eu sou honesto, eu sou fiel, eu sou leal. Parabéns, obrigação. Só que se nós queremos ir para mais, nós precisamos fazer mais. E onde entra esse mais? O quanto nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor, passando por cima das nossas vontades, de nossos desejos, de nossos corações, de nossas emoções, e passando principalmente por cima do que acontece ao nosso redor. Qual que é o mandamento mais importante da Bíblia? Ame a Deus acima de tudo. O que é isso? Repita comigo: estrutura espiritual. Qual que é o segundo mandamento mais importante? Ame ao próximo como a ti mesmo. O que é isso? Repita comigo: estrutura emocional. Se você não tiver estrutura espiritual e nem emocional para lidar com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, Ele vai tirar. E foi exatamente isso que aconteceu com Saul
e com esse povo. Saul perdeu tudo aquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dele, por conta de uma consequência de atos, precipitações, vaidades, necessidade de imagem. Pois ele me abandonou e não seguiu, repita comigo, e não seguiu as minhas instruções. De quem que Deus está falando aqui? Da maioria. Porque a grande maioria vai fazer exatamente isso. Com Deus, nós somos a minoria, nós somos a exceção, porque aqui nós estamos lendo um livro extremamente antigo, mas tudo isso está se repetindo dia após dia. Porém, no meio de todos esses homens que estavam perdidos, corrompidos, por conta de escolhas terríveis, tinha um homem que tinha entendido o que realmente importava. Gênesis 6, versículo 8. Mas o Senhor olhou com prazer para um homem chamado Noé. E por quê? Exatamente o que está escrito nessa outra tradução. Repita comigo. Mas Noé era diferente, e o Eterno gostou do que viu em Noé. Se eu perguntasse para você, se você é casado, ou se você pretende se casar, gostaria de se casar, qual que é o tipo de pessoa que você está procurando? Uma igual a todas as outras, ou alguém diferente? Alguém diferente. E é exatamente isso que o Senhor está procurando. Para nós, já é complicado viver em um mundo onde a grande maioria é corrompido, mas quando nós falamos do nosso mundo, esse mundo é reduzido aos nossos familiares, ao lugar onde nós trabalhamos, e sempre no nosso mundo, existe alguma pessoa perto de nós que fala a mesma língua, que tem o mesmo espírito bom. Ou seja, mais fácil. Imagina Noé, sozinho em toda a terra, e para não se corromper, e para não se deixar levar. Decisão. Era um homem que sabia onde ele queria chegar, ele sabia das suas responsabilidades, ele sabia que a sua confiança estava no Senhor, estava disposto a pagar o preço. Pela fé, Noé, divinamente, repita comigo, instruído. Em Samuel eu li o seguinte: o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul, porque ele não seguiu as instruções. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, repita comigo, construiu uma arca para a salvação de sua família. Eu continuo. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que seria fé? Fé é a certeza daquilo que nós queremos e a prova daquilo que não conseguimos ver. Agora vamos traduzir isso para o nosso dia a dia. Fé é o acreditar, é o confiar com obras, mesmo que as circunstâncias não nos mostrem nada. E foi exatamente isso que ele fez. Ele creu, ele acreditou. Porque quando o Senhor falou do dilúvio, que uma grande tempestade viria, nunca tinha chovido na terra até então. E muitos não acreditam por ainda não ter presenciado alguma coisa, seja profissional, financeira. Só que é aí que entra a fé. Independente das circunstâncias eu creio, independente das circunstâncias eu confio, independente, se o Senhor está falando, repita comigo, se Deus está falando, Ele vai fazer e eu vou viver. Se Deus está falando, confie. Muitos giram o seu mundo em torno de homens, buscam agradar pessoas, acreditando que elas podem favorecer, mas entenda uma coisa, ninguém pode te dar mais do que Deus. Absolutamente ninguém. O exemplo do seu trabalho, muitas pessoas puxam o saco do patrão, porque acreditam que ele pode favorecer,
dá aquela lambida nele, fala, você é isso, aquilo, achando que aquilo que elas esperam virá de homens. E mesmo que venha, se Deus fechar as portas, nada vai mudar. Porém, se você agradar ao Senhor acima de todas as coisas, se você for diferente no meio da grande maioria, mesmo que homens estejam fechados para você, mesmo que os corações estejam fechados, Deus abre e te abençoa. Porque, repita comigo, ninguém, vamos juntos com mais segurança, ninguém pode fazer ou me dar mais do que Deus. Ninguém. Esta é a história do início da humanidade. No tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra, não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra. Agora vamos levar a chuva como chuva de bênçãos. Deus promete prosperidade, abundância, crescimento, promoções, colocar os seus nos lugares mais altos, tirar o pequeno do pó e colocar sentado em meio aos príncipes. Muitos, por nunca terem visto ou terem vivido algo assim, não acreditam que vão viver. Mas se o Senhor diz, eu vou derramar de uma tempestade de bênçãos, de vitórias, de conquistas, uma chuva de graça, de favor, de poder, de autoridade, de oportunidades, é só por intermédio da fé que nós vamos viver. Ah, mas nunca choveu esse tipo de oportunidade na minha vida, eu nunca presenciei algo assim na minha vida. Deus está te dando a oportunidade de viver algo diferente hoje. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura, 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta na lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. O que são essas coisas? Repita comigo, instruções. Por isso é necessário disposição. O que eu disse no início? Tudo que o Senhor pede é para você, não é para Ele. Deus não precisava de uma arca, mas Noé precisava para o que estava por vir. Puxa vida, mas 135 metros, 22 metros, olha o comprimento, 3 compartimentos, vários pisos, uma única entrada, tudo isso, como que eu vou fazer tudo isso? Ah não, deixe isso quieto. Você está colaborando para a sua própria destruição. A arca serve para nós. Deus não precisa de arca. Preste atenção, em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram, tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança, portanto, entre na arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal, selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal que rasteja pelo chão, virá até você para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Repita comigo, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Não estou falando que o que Deus vai te pedir é fácil, porque na grande maioria das vezes será difícil,
porém nós temos graça. Imagine o que se passou na cabeça deste homem. Como que eu vou construir algo deste tamanho? Como que eu vou enfiar esse monte de animais dentro dessa arca? Como que eu vou conseguir realizar isso tudo? E muitas vezes nós nos colocamos nessa mesma posição. Só que o Senhor está dizendo, tão somente creia. A grande maioria das coisas que o Senhor vai pedir, provavelmente, sozinhos nós não conseguiremos. Porém, a tua graça me basta. Então, se Deus te pede algo, repita comigo, se Deus me pede algo, é porque eu consigo fazer. Ou pela sua capacidade em determinadas situações, ou pela graça dele. Porque ele não te pediria nada que você não desse conta de realizar. Porque se ele pede, ele financia. Se ele te envia, ele está com você. Se ele manda, é porque ele vai providenciar. Só que para isso é necessário disposição em seguir cada uma das instruções que ele deu. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Então, repita comigo, o Senhor fechou a porta. Ou seja, a arca que aos olhos humanos parecia impossível de ser construída, foi construída. Se o Senhor fechou a porta, é porque todos os animais estavam lá. Então, no final de contas, aquilo que parecia ser impossível de ser realizado, Noé conseguiu realizar. Percebam que aqui diz, você, sua esposa, seus filhos, e as esposas, ou melhor, as filhas, todos, 8, somente 8 pessoas se salvaram, porque somente 8 pessoas seguiram as instruções, somente 8 pessoas tiveram fé para entrar na arca. Hoje a construção da arca é a construção de um relacionamento. Quando nós falamos que a grande maioria não vai viver o sobrenatural, é porque a história só se repete. Aqui eles tiveram um esforço excessivo, tiveram que trabalhar. Quanto tempo durou essa construção da arca? 120 anos. Mas valeu a pena. Foi um esforço excessivo, envolveu renúncias, sacrifícios, porque Noé, ele tinha que sustentar sua família. Noé tinha que trabalhar. Ele tinha seus rebanhos, ele tinha tudo. Então ele não ficou 24 horas por dia na arca. Ele tinha suas responsabilidades. Só que Deus financia de todos os lados. Na sua vida pessoal, naquilo que Ele pede, em todos os lados Ele está com você. Muitas vezes nós não queremos pagar um determinado preço, só que só entendemos o quanto valeria a pena depois que o desastre acontece. Porque aqui choveu durante 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Mas num versículo adiante diz que as águas do dilúvio ficaram no lugar durante 150 dias. Caramba, mas foram 120 anos de sacrifício. É bem desproporcional. Mas e daí? Olha o quanto valeu a pena. Somente eles se salvaram. Somente eles viveram essa grande obra. O trabalho não é fácil, então seja inteligente e siga as instruções de Deus. Olha o que diz em Eclesiastes 10, versículo 10. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, ou seja, repita comigo, mais esforço. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. E essa é a última tradução que eu separei. A sabedoria faz qualquer tarefa, repita comigo, a sabedoria faz qualquer tarefa mais fácil. Eu continuo, é muito difícil cortar com um machado sem fio,
Mas se a pessoa afiar o machado, o trabalho, repita comigo, o trabalho se tornará mais fácil. Quem nos afia? Deus. Ao longo da semana, das últimas semanas, todas essas palavras de confessar, de abrir mão do passado, de falar a verdade, todas as palavras que vêm semana após semana, é para o quê? Para te afiar. Você é o machado na obra da sua vida. E quanto mais afiado você for por Deus, mais fácil será o trabalho. 120 anos, uma arca daquela proporção. Puxa vida, mas demorou demais. Aí eu te pergunto, se Deus não estivesse financiando tudo, quanto tempo deveria ter demorado? Não tem nem como contabilizar. Seria uma obra impossível de ser concluída. Mas com Deus, mesmo que o tempo seja um pouco mais longo, quando você dá condições dele te afiar, te preparar, deixando que a palavra entre, que você tire o que precisa ser tirado, todo o trabalho na sua mão será muito mais fácil. O que isso quer dizer? Menos esforço, menos suor, muito mais resultados. Mas se ele tivesse separado? Porque durante 120 anos ele não via nada, ano após ano. Imagina o que é você focado 10 anos na mesma coisa, 20 anos na mesma coisa e nada muda, 30 anos na mesma coisa, 50 anos. E nós não vivemos esse tipo de período. Muitas vezes nós estamos presos à mesma vida, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e nós já queremos desanimar? Não, muito pelo contrário. Só vê o resultado final, repita comigo, só vê o resultado final quem completa a obra. Ou seja, quem vai até o fim. O tolo fica tão exausto com o seu trabalho que nem consegue encontrar o caminho de casa. O que esse versículo quer dizer? Tem pessoas que se esforçam, perseveram, se esforçam, mas sem a bênção de Deus, que acabam até perdendo o rumo, não sabe que rumo tomar, está lá trabalhando, mas não sabe o que vai acontecer, não sabe o que esperar, não consegue mais sonhar, imaginar, não consegue mais orar. Porém, olha o outro lado. Portanto, meus queridos irmãos, permaneçam firmes, repita comigo, permaneçam firmes e decididos. Você sabe onde você quer chegar? Permaneça firme e com essa decisão. Entreguem-se completamente ao trabalho do Senhor, ou seja, a Deus, pois vocês sabem que no Senhor, repita comigo, o meu trabalho não será inútil. Somente assim. Noé teve êxito porque ele seguiu as instruções do Senhor. Se ele tivesse feito por conta, mesmo que ele tivesse concluído a arca, se tivesse dado tempo por conta do dilúvio, provavelmente ele teria afundado. E no Senhor, o nosso trabalho não será inútil. Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade, repita comigo, procurando. Eu continuo, alguém que compreenda os seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Se coloque de pé, por favor. A arca foi um projeto extraordinário, muito grande. Deus não se envolve com nada pequeno. Tire a arca e coloque a sua vida profissional no lugar. Deus só tem projetos grandes para a sua vida profissional, para a sua vida financeira. E Deus está passando com os seus olhos por toda a terra, procurando aquele coração que agrada a Ele. Seja a minoria, seja a exceção, não vá na direção da maioria, porque nós não fazemos a diferença seguindo a maioria, nós fazemos a diferença sendo diferentes. Então, enquanto muitos estiverem parando, você vai continuar.
Enquanto muitos estiverem desanimados, você vai tirar ânimo, força, energia de onde não existe e vai continuar. Enquanto muitos estiverem sem motivação, sem esperança, você vai permanecer prisioneiro, escravo da esperança. Enquanto muitos estiverem frustrados, desanimados, por não quererem completar a obra do Senhor, você vai até o final e ela será completada. Entenda uma coisa, a arca era para Noé, mas não era somente para a salvação de Noé, era para a salvação e para a recompensa, porque é assim que Deus trabalha. Ele te livra e Ele entrega, Ele te salva e Ele te dá recompensas, porque depois de tudo isso, Noé herdou toda a terra. Já parou para pensar o que é você ser dono do mundo? Já parou para pensar o que é você ser dono de todas as coisas? Poder fazer o que você quiser? Então sempre depois de um preço a ser pago, o Senhor vai te livrar de algo ruim, e Ele vai entregar algo muito bom nas tuas mãos. Esse versículo, os próximos versículos que eu vou ler com vocês, não estavam no sermão, mas de uma meditação pessoal minha, eu quero compartilhar com vocês. Ele, no caso Deus, o livrará de 6 desgraças, e até mesmo na 7ª o guardará do mal. O que é isso? Não importa quantos problemas você tiver, Ele vai te livrar de todos eles. Ele o livrará da morte no tempo de fome e do poder da espada no tempo de guerra. Pessoas vão ter dificuldades, repita comigo, mas eu não terei. Você estará protegido das calúnias e não terá medo quando vier a destruição. Por quê? Você vai estar dentro da arca. Muitos podem te criticar, muitos podem te questionar, por que que você persevera? Por que que você continua? Por que que você ainda vai lá naquela igreja? Por que você ainda ora e nada muda? Sabe o que que você vai responder daqui para frente? Espera, querido, você vai entender por que que eu estou fazendo isso tudo, você vai entender por que que eu estou construindo uma arca de 135 metros, fica calmo, fica em paz. Eu sei o porquê eu estou fazendo, porque Deus sabe onde eu quero chegar e eu estou disposto a pagar o preço. Rirá da destruição e da fome, e animais selvagens não assustarão. Saberá que seu lar está seguro. Repita comigo, ao contar meus bens, nada acharei falta. Os problemas vão vir, as tempestades vão vir, o dilúvio vai acontecer, as situações complicadas vão aparecer, mas você não vai perder absolutamente nada. Você vai estar debaixo da proteção do Senhor, você vai estar dentro daquela arca lacrada e nada vai te causar dano, nada vai afetar você, nem a sua família, nem aquilo que te pertence. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor. Que hora que Deus vai se levantar? Agora mesmo, nessa tarde, nessa hora. E o restabelecerá no lugar que por justiça, repita comigo, no lugar que por justiça é meu. O lugar que você está hoje, não é o lugar que Deus tem para você. A posição onde você se encontra hoje, não é a posição que Deus tem para você. A vida financeira que você tem hoje, não é a vida financeira que Deus tem para você. E como que eu sei disso? Porque o Senhor disse que Ele veio para que tenhamos uma vida e uma vida em abundância, para que nós possamos viver tudo aquilo que nós desejamos, para que nós possamos materializar todos os nossos sonhos e projetos. É essa vida que Deus tem para você.
O seu começo parecerá modesto. Lá na construção da arca, modesto, simples. Mas o seu futuro, repita comigo, o meu futuro será de grande prosperidade. Vamos juntos novamente. Mas o meu futuro será de grande prosperidade. Você vai herdar a terra. Você vai herdar todas as coisas. E essa tradução é a tradução que eu mais gosto. E eu deixo para vocês. Ainda que você não acredite nisso agora, você estará melhor do que jamais esteve. Eu gostaria que você fechasse os olhos, com a sua mão no coração. O Senhor nunca trabalha sozinho. Ele tem grandes projetos, mas Ele quer fazer uma parceria, uma sociedade com você. No versículo 16, no livro de Gênesis, o Senhor foi o responsável por fechar a porta. E o Senhor fechou a porta por um motivo: para que eles tivessem segurança. O Senhor há muito tempo está tentando fechar portas na sua vida, e muitos têm insistido em mantê-las abertas. Mas o Senhor está querendo fechar essas portas para te proteger daquilo que está por vir, para te proteger de situações terríveis, para te proteger de situações que vão te causar dano, para te proteger de um dilúvio, de uma tempestade que está prestes a surgir. Deixe que Ele feche essa porta, não mantenha mais ela aberta. Deixe que Ele feche essa porta, porque quando o dilúvio vier, você vai estar em 100% de segurança, 100% protegidos contra tudo aquilo que está por vir. Mesmo que não faça sentido agora, mesmo que você não consiga enxergar, mesmo que muitos ainda tenham uma pitada ou uma grande parte de dúvida em seus corações, você vai estar melhor do que você jamais esteve. Pode ser que muitas vezes o Senhor te peça coisas que não faz sentido, mas tão somente creia, confie porque Ele quer te honrar, confie porque Ele quer te favorecer, confie que Ele quer te exaltar. Não jogue tudo para cima, não deixe a arca de lado, porque ela é para você, você vai precisar dela. O esforço vai ser grande, mas vai valer a pena. Do início do ano até agora, de janeiro inteiro até agora, nós temos recebido uma palavra mais forte que a outra. É o Senhor lapidando você, afiando o machado que é você, para que todos os seus trabalhos, para que tudo que você tiver que realizar, se torne mais fácil. Então se permita ser afiado. Ele não quer fazer de você um machado cego, que tem que se esforçar, precisa dar milhões de batidas para conseguir cortar alguma coisa, mas de tão cansado você perde o rumo. Não, Ele tem uma vida de resultados para você, Ele tem uma vida de grande êxito para você, Ele tem uma vida de grande prosperidade para você, e você vai herdar coisas extraordinárias. Por isso eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, declarando exatamente isso. Meu Deus, eu quero que o Senhor me afie, eu quero que o Senhor me afie, eu quero ser afiado, eu quero ser afiada pelo Senhor, eu quero que o Senhor afie o meu negócio, eu quero que o Senhor afie a minha empresa, eu quero que o Senhor afie o meu trabalho, porque, meu Deus, eu vou ter grande êxito, e eu vou ocupar as posições mais altas, eu vou ocupar nas posições de maior destaque. Meu Deus, menor será o meu esforço, menor será o meu sacrifício, menor será o meu suor, mas os meus resultados serão muito maiores, porque no Senhor, diga isso, no Senhor o meu trabalho não será em vão, no Senhor as minhas vendas não serão em vão, no Senhor as minhas ligações não serão em vão, no Senhor nenhum dos meus atendimentos serão em vão. Não, muito pelo contrário, tudo que eu me propuser a realizar, eu terei grande êxito. Tudo aquilo que eu realizar,
realizar no meu dia a dia, na minha empresa, no meu trabalho. Diga isso: eu vou ser compensado por conta disso, eu serei honrado, eu serei exaltado, eu serei promovido. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas preparadas para mim, eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me favorecer, eu sei que o Senhor está em busca de pessoas que compreendam a sua vontade. Eu estou aqui para entender aquilo que o Senhor quer, eu estou aqui perante o Senhor, eu estou aqui para entender aquilo que o Senhor tem preparado. E por muito tempo, meu Deus, o Senhor tem me chamado, por muito tempo o Senhor tem falado: entre na arca, eu quero te tirar da maioria, eu não quero que você fique na maioria. A maioria foi destruída, a maioria deixou de existir, e é isso que vai acontecer com a grande maioria lá fora. Mas diga: eu não, a minha empresa não, o meu trabalho não, os meus negócios não, na minha vida profissional não, na minha vida financeira não. Eu vou entrar na arca e eu vou viver em segurança, eu vou entrar nessa arca e eu vou desfrutar daquilo que ninguém tinha desfrutado, e eu vou herdar a terra. Diga isso: essa terra é minha, essa região é minha, essa cidade é minha. Não importa, meu Deus, qual é o meu âmbito de trabalho, não importa quais são as dificuldades que eu tenho enfrentado, o Senhor vai trabalhar em meu favor, porque o Senhor é bom. Diga isso: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, e o Senhor é fiel. E se o Senhor falou que vai me honrar, é porque o Senhor vai me honrar. Se o Senhor me falou que vai me prosperar, é porque o Senhor vai me prosperar. Se o Senhor falou que me tiraria do pequeno, do pó, e colocaria aos lugares mais altos, em lugares de príncipe, é esse lugar que eu vou ocupar, são essas posições que eu vou ocupar, é esse tempo que eu vou viver. Eu vou desfrutar de uma nova vida, eu vou desfrutar de uma nova realidade, eu vou viver uma nova história. Diga: eu creio no seu agir, eu creio no seu poder, eu creio no sobrenatural. Pela fé, Noé condenou todo mundo, porque somente ele se posicionou. Então diga isso: pela fé eu vou viver a mesma coisa, pela fé eu vou desfrutar de um novo tempo, pela fé eu vou viver uma nova história, pela fé eu vou crescer como nunca antes, pela fé eu vou prosperar como nunca antes, pela fé eu vou atingir um nível de segurança financeira que até então não tinha atingido. Mesmo que você ainda não tenha visto chover, mesmo que você ainda não tenha desfrutado de uma chuva de bênçãos, o Senhor está falando: eu vou derramar de algo poderoso sobre a sua vida, e somente pela fé você vai viver esse sobrenatural, somente pela fé você vai desfrutar de tudo aquilo que parece estar tão distante. Então diga: meu Deus, eu vou pagar o preço que for necessário, eu vou me sacrificar se for necessário, eu vou me empenhar, porque isso é para mim, não é para o Senhor. Se o Senhor está pedindo esforço, eu tenho ciência que é para mim. Se o Senhor está pedindo que eu construa algo grandioso, eu sei que é para mim, e eu sei que o Senhor vai me honrar no final, eu sei que o Senhor vai me salvar e me recompensar. Diga isso: o Senhor vai salvar e me recompensar, o Senhor vai me salvar, o Senhor vai me recompensar. A destruição virá, mas diga: eu vou sorrir, eu vou dar risada dela, porque ela não vai me atingir. Os problemas podem se levantar, mas eles não vão tocar naquilo que é meu. Nada do que é meu se achará em falta. Os problemas vão vir e eles vão passar e vão seguir, e eu vou continuar seguindo no meu crescimento, nos meus avanços, no meu progresso, e eu vou desfrutar de uma vida que eu não conhecia, que eu desconhecia. Até essa tarde, um novo tempo está prestes a surgir, e eu sei, meu Deus, que o meu início de ano pode ter parecido modesto, mas diga isso: o meu final será de grande prosperidade, o meu final de ano será de grande prosperidade. 2022 será um ano de grande prosperidade. 2022 eu vou crescer como nunca antes. Nesse ano eu vou desfrutar de tudo aquilo que eu não tinha desfrutado. Declare sobre a sua vida o que você quer receber 10 vezes mais. Diga: meu Deus, envie 10 vezes mais clientes, envie 10 vezes mais clientes, envie 10 vezes mais clientes. Meu Deus, eu quero determinar que os clientes comecem a me procurar. Por muito tempo eu tive que sair atrás, mas que eles comecem a correr atrás de mim. Diga: meu Deus, eu quero 10 vezes mais faturamento, eu quero 10 vezes mais promoções, eu quero um aumento salarial de 10 vezes mais, eu quero 10 vezes mais crescimento, eu quero 10 vezes mais avanços, eu quero 10 vezes mais progresso, eu quero 10 vezes mais, eu quero 10 vezes mais. Declaro que você quer 10 vezes mais. Diga: meu Deus, eu preciso de 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais poder, 10 vezes mais autoridade, 10 vezes mais força, 10 vezes mais discernimento, eu preciso de 10 vezes mais energia, ousadia, 10 vezes mais segurança, 10 vezes mais poder. Diga, porque o Senhor está te dando oportunidade de pedir o que você quiser, porque Ele vai te honrar, Ele vai te financiar, Ele vai te promover, Ele vai te colocar nos lugares mais altos.
Pegue o seu projeto na sua mão e declare isso. Meu Deus, eu quero determinar que tudo aquilo que eu coloquei no meu propósito, tudo aquilo que eu coloquei no meu projeto, diga, isso vai se cumprir, por mais que pareça impossível, para o Senhor nada é impossível, e eu vou desfrutar, meu Deus, da materialização de tudo que está escrito no meu propósito. Apresente a Ele cada um dos seus planos, cada um dos seus projetos, cada um dos seus sonhos. Diga, meu Deus, eu quero a materialização disso, e diga, vai acontecer para ontem. Nessa tarde, eu quero determinar grandes realizações, uma definição sobrenatural sobre a minha vida, aquilo que eu ainda não vivi, tudo aquilo que está nesse projeto, diga, isso eu vou viver, eu vou desfrutar, eu vou conquistar, tudo será materializado em meu favor, em o nome do Senhor Jesus. Com os seus olhos fechados, como Noé, ele seguiu tudo à risca. Ele tinha ciência que o Senhor não iria lesá-lo. E o Senhor também seguiu à risca tudo o que Ele tinha prometido. Tudo que Ele falou que iria acontecer, aconteceu. A tempestade veio. Realmente veio. Muitas vezes o Senhor não impede que as tempestades venham. Aquele dilúvio, 40 dias, 40 noites de puro tempestade, pura chuva, problemas, mas a arca em nenhum instante esteve nem abaixo, nem no meio, mas sempre acima do nível das águas, sempre acima do nível dos problemas. Vida com Deus é isso, não é Ele te livrar, te impedir de viver um problema, mas Ele mostrar a sua glória no meio do problema. E se você assumir o mesmo posicionamento de Noé, você sempre vai caminhar acima da tempestade, você sempre vai estar acima do dilúvio, você, enquanto lá no fundo estão morrendo, você vai estar lá em cima, boiando, e não importa, pode ficar cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez maior, mas você sempre vai estar acima de tudo isso, e é isso que eu quero declarar sobre a sua vida nessa tarde, é essa declaração que eu tenho sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, que vocês possam estar sempre acima de todos os problemas, que vocês possam estar acima da grande maioria, que vocês possam desfrutar neste ano uma glória sobrenatural, um favor sobrenatural, uma prosperidade incomum, que vocês possam desfrutar de um tempo de grande favor, de grandes bênçãos, de grandes definições, de grandes concretizações, um novo tempo, é isso que eu declaro sobre a sua vida, de grande prosperidade, e mesmo que você não acredite agora, que você venha viver, e venha viver logo. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo os seus negócios. Eu quero determinar que grandes contratos venham ser assinados, grandes vendas venham ser realizadas, que você receba promoções, aumentos salariais, que a sua comissão venha crescer, venha avançar. Eu declaro sobre a sua vida uma prosperidade sem fim, e que nenhum dos seus trabalhos venham ser inúteis, muito pelo contrário, que vocês sejam honrados em absolutamente tudo, promovidos em tudo, que vocês possam crescer como nunca antes. Eu declaro sobre a sua vida 10 vezes mais poder, 10 vezes mais favor, 10 vezes mais graça, 10 vezes mais autoridade, 10 vezes mais unção, 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais glória, 10 vezes mais vitórias, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único, digno e merecedor de recebê-las, cada uma delas, em o nome do Senhor Jesus.